Deixa eu ver aqui. Não está solicitando pedido aqui para mim, não. Tem nenhuma solicitação aqui. Eu mandei para elas aqui no grupo. Então tá ótimo. Você mandou o link, né? Você mandou o link, não é isso? A Isabela já tinha mandado também. Então tá bom. Porque assim, por algum motivo, aqui não está aparecendo nada para mim, tá? Bom, de toda forma, deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar isso para gravar aqui, que depois vocês ficam lá. A gravação já foi iniciada, tá aqui, beleza. Vocês estão vendo essa tela aí? Sim. Então, ótimo. Então, como eu disse, eu vou fazer uma breve revisão do que eu falei com vocês na semana passada, apenas para conectar com o que eu vou falar hoje, que é referente a como administrar as pessoas numa empresa de serviço, os processos da empresa de serviço, mas principalmente eu quero dar um foco nessa última parte aqui, que é a relação entre expectativa, satisfação e fidelidade de clientes, tá bom? Como eu disse, qualquer dúvida aí é só me parar, tá? Pode falar, apontar aí o que vocês estão precisando. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui rápida. Dessa forma aqui. Se eu consigo ver vocês aqui. Tá bom, vamos lá. Bom, na última aula a gente viu aqui sobre essas 4 principais características que distinguem as empresas de serviço dos produtos. A intangibilidade, infelizmente, o serviço não é igual ao produto, igual essa lapiseira aqui, né? Eu consigo ver, pegar, até experimentar antes de comprar. O serviço é intangível, eu não consigo fazer nada disso, pegar, sentir, experimentar. Então, esse é um grande desafio. E a gente viu a forma de superar esse desafio é tentando tangibilizar o serviço. E a tangibilização se dá por apresentação de alguma evidência física. Pode ser a própria fachada da empresa, mas muitas vezes o que mais tangibiliza são os equipamentos que o prestador de serviço utiliza, as máquinas que se ele utilizar, mas a própria presença dele também, a presença de forma profissional, pode tangibilizar também. A gente viu sobre perecibilidade, assim como, de novo, no exemplo aqui dessa lapiseira, que se eu fizer uma previsão de venda de 1.000 unidades para um mês e não vender as 1.000 unidades, só lá 100 unidades, eu consigo estocar para uma venda futura. O serviço a gente viu que não tem como estocar, né? Então, o que dá para fazer é gerenciar a demanda, né? Ou seja, fazer alguma coisa de forma que aqueles dias que tem muito pico, a gente tem algum estímulo para tirar essas pessoas do grande pico para épocas de pequeno pico, né? Durante a semana. Pode ser vir uma promoção de vendas, por exemplo. Vou pular a heterogeneidade e passar para a inseparabilidade, porque ela afeta a heterogeneidade. Nós vimos que a inseparabilidade é o seguinte: enquanto eu estou lá produzindo essa lapiseira lá na indústria, o cliente não está lá palpitando, né? Já na prestação de serviço, não. O prestador de serviço está ali junto com a prestação de serviço e o cliente também está ali junto, é todo mundo junto, né? Então, isso é um grande desafio, como gerenciar a participação do cliente. A gente viu que é importante eu escutá-lo, né? Já que é ele que está consumindo. Então, é bom dar voz a ele, que ele possa criticar, sugerir. O que a gente não deve é deixá-lo interferir, né, na estratégia pré-definida pelo prestador de serviço. Aquela estratégia que ele desenvolveu ao longo do tempo. Então, para a gente tentar tirar a ansiedade do cliente, né, de forma que ele não queira ficar participando ativamente ali, inclusive dando palpite na estratégia, o adequado é que antes da prestação de serviço haja ali um alinhamento ali de expectativas, né, um esclarecimento pelo prestador de serviço do serviço que vai ser feito, como que vai ser feito, né, de forma que o cliente fique mais tranquilo, né, e interfira menos, né. E a heterogeneidade tem a ver com
a dificuldade de um prestador de serviço executar o mesmo serviço várias vezes do mesmo jeito. E um dos motivos disso é a inseparabilidade, que o cliente está lá do lado, mas o próprio prestador de serviço pode ocorrer que naquele dia que ele está prestando serviço, lá por mais que ele domine um assunto, né, ou tecnicamente como fazer o serviço, pode ser que ele não esteja bem naquele dia. Todo mundo é passível de ter um dia ruim, né? E como é que a gente pode contornar esse dia ruim? O ideal é que as pessoas não deixem, né, o lado pessoal interferir no pessoal. Isso é muito difícil, mas desenvolvendo a inteligência emocional, geralmente a gente consegue, né, pelo menos amenizar e fazer com que não interfira no profissional. Então, a gente viu essas 4 características, né, que são desafios e que são diferentes, né, de empresas de produtos e como superar cada desafio desse. E também a gente viu os 7 P's do serviço, né? Geralmente a gente conhece, a maioria das pessoas aí conhece os 4 P's do marketing, né? Que é o produto, praça, promoção e preço. Aqui é acrescentado pessoas, processos e evidências físicas, que eu vou dar um foco maior hoje, inclusive. Mas vamos lembrar rapidamente do que eu falei aqui na aula passada. Geralmente a gente começa, né, todas as estratégias com o P produto, que no nosso caso aqui é o P serviço, né? Então a gente define qual que é o serviço, como é que ele vai ser, se vai ter um serviço só, se nós vamos trabalhar com um mix de serviço, como é que vai ser a marca, né? Se nós vamos trabalhar com serviço básico, ou se é com serviço diferenciado, enfim, isso é tudo o início de tudo. Depois que você decide sobre essas situações todas, o próximo passo é precificar, que também não é fácil. Eu falei para vocês que a gente utiliza alguns métodos para precificar, de acordo com o serviço pré-estabelecido. Se o serviço é básico, quando o serviço é básico, geralmente o que o cliente valoriza é preço. E, portanto, nós vamos ter que ter os menores custos possíveis. Então, o método de formação de preço é com base nos custos, ou seja, a empresa ou o prestador de serviço tem que respirar e transpirar a redução de custo para ter um preço atrativo lá para o cliente. Já se o serviço for de alta qualidade, a gente forma preço com base no valor. Qual o valor? O valor que o cliente está enxergando no nosso diferencial. Se ele não enxergar, ele não paga, né? E a gente ainda pode, mesmo que tenha produto básico ou ter um produto ou serviço, né, de alta qualidade, utilizar um método com base na concorrência, né? Dá uma olhadinha lá como é que o seu concorrente direto, né? Como é que ele está, como é que é o preço dele, tá? Sempre bom dar uma olhada para não ficar muito deslocado em referente a um serviço similar. Bom, definido o serviço, definido o preço, a gente parte para, geralmente, praça. Ela pode ser praça no sentido de localização da empresa de serviço ou do prestador de serviço, mas pode ser distribuição. No caso de serviço não tem distribuição, então seria localização geográfica mesmo. Quanto melhor localizado, melhor, né? E a promoção, como é que nós nos comunicamos com o nosso público, né? Os mercados-alvo, né? De suma importância definir claramente quem são os mercados-alvo, porque senão você vai acabar comunicando com um público que você não atende, que não é o seu público. Portanto, você vai gastar aí um dinheiro, né, nas campanhas publicitárias e não vai ter o retorno esperado. Então, tudo começa com a definição clara do público-alvo ou dos públicos-alvos. Pode até detalhar mais, partir para uma persona, né? Que aí você detalha, assim, muito mais coisas sobre o seu público-alvo, como, por exemplo, em que redes sociais que ele mais frequenta, que tipo de hobby que ele tem, lazer, né? Bom, mas é importante também esclarecer e enfatizar o que eu falei com vocês na aula passada, que a empresa pode trabalhar com inbound ou outbound. Isso significa trabalhar com marketing tradicional, né, com mídias tradicionais, igual rádio, revista, televisão, outdoor, buzzdoors, né, ou trabalhar com o inbound, que é o mais conhecido como marketing digital, popularmente, né? Mas no mundo inteiro se diz inbound e outbound, tá? Pelo menos aí os principais jornais do mundo de marketing. E eu disse também que é preciso entender que o marketing digital não veio para substituir o marketing tradicional. Ele veio para complementar. O que a gente faz é, de acordo com o nosso público-alvo, a gente coloca mais orçamento no inbound ou mais no outbound, né? Não podemos esquecer de forma nenhuma de utilização das redes sociais. Lembrando também que se você quer, por exemplo, ter um blog, um site, né,
e você anuncia, você quer aquele anúncio que as pessoas muitas vezes vêm para dentro do seu site para concluir uma compra lá. E é importante que aquele anúncio que você fez ele seja visualizado na primeira página do Google, por exemplo, né? Então, aí a gente tem algumas estratégias para isso acontecer. Porque quando ele clica ali e cai lá dentro do seu site, quando ele voluntariamente cai dentro do seu site por algum motivo, por alguma propaganda, alguém falou, se ele fica ali muito tempo, o algoritmo do Google entende que aquele site, do seu site, seu blog lá, ou sua rede social, tem conteúdo relevante para ele. E aí ele te ranqueia melhor lá fica lá na primeira página do Google. Lógico que se você pagar, você vai ser melhor ranqueado também, tá? Então, isso que eu falei rapidamente, falei, tá, eu falei também essas situações todas aqui. É importante que a pessoa do marketing entenda de negócio, né? Para ela não ficar aqui definindo ações sobre cada um desses P's aqui que não estejam alinhados à principal estratégia da empresa. Outra coisa importante é que todas as ações de todos esses P's aqui devem ter alinhamento entre eles. Eu não posso, por exemplo, ter um produto básico com preço alto ou um produto um serviço de altíssima qualidade e fazer promoção de vendas. Não faz sentido. É incompatível, é incoerente, né? E além desses alinhamentos todos, todas as ações têm que ter consistência, porque senão não convence, né? Bom, então foi isso que a gente viu aqui na aula passada. Vamos dar uma olhada agora no que nós vamos falar hoje. Vamos falar um pouquinho das pessoas, tá? Dentro das empresas de serviço, principalmente dentro da área de marketing, né? Mas é de uma forma geral, tá? E aqui já vai uma pergunta para reflexão. Só tentar aumentar um pouco essa letra aqui. Vocês acreditam que o nível de satisfação dos funcionários está diretamente relacionado com o nível de satisfação dos clientes? Vocês já pensaram sobre isso? Pelos muitos anos de experiência que eu tenho nessa área aqui, toda vez que a gente faz uma pesquisa de clima dentro das empresas e o nível de satisfação dos funcionários está baixo, quando se faz automaticamente a mesma pesquisa, só que para identificar o nível de satisfação do cliente, está baixo também. Então, é diretamente proporcional. Que é onde que eu quero chegar com isso? As empresas precisam valorizar os prestadores de serviço, os seus funcionários. Não só os prestadores, mas quem os apoia também, tá? Então, eu até falei com vocês aqui, ó, perguntando se você se lembra lá dessa sigla, né? Drive, né? Lembrar ela aqui, para quem estava aí, para quem não estava, vai ficar sabendo. Isso aqui significa algo valioso, que seja raro, difícil de imitar. E isso é quando uma empresa possui colaboradores capacitados, motivados, colaborativos e essas três situações aqui já são bem interessantes. A pessoa tem que ser capacitada, motivada e colaborativa, né? Isso aqui, qualquer empresa que tenha isso aqui é uma verdadeira fonte de vantagem competitiva. E aí, eu diria que isso não é só para empresa de serviço, né? Isso é para todas as empresas. Mas nós temos aqui uma particularidade, que o prestador de serviço, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, ele é um elo de ligação entre o cliente e a empresa, ou entre o mercado e a empresa. Então, se ele não tiver com essas características aqui, ó, capacitado tanto técnico como emocionalmente, motivado, tendo motivos para agir e sendo colaborativo, dificilmente a empresa de serviço vai alavancar. Ou se ele for o próprio prestador de serviço, ele vai ter dificuldade de alavancar também. Ao contrário, vai acontecer isso aqui. Então, costumo dizer que talvez o ativo mais importante das empresas são seus próprios funcionários. Se você me fala assim, é o conhecimento, eu também concordo, porque o conhecimento é que está dentro da cabeça de todos, principalmente o conhecimento tácito, né? Aquele que é difícil de ser transmitido, tem mais a ver lá com o dom natural das pessoas, né? Com as habilidades, ok? Então, reflitam sobre isso.
E aí, falando disso que eu estava acabando de falar ali, que o pessoal, né, os prestadores de serviço são elos de ligação, aqui eu quero falar um pouco sobre fontes de estresse desse pessoal nas empresas de serviço. Então, vou até aumentar um pouco essa letra aqui também. Primeiro, antes de falar um pouco, né, sobre as possíveis fontes de estresse, vamos falar um pouco das consequências, né? Quando o funcionário, principalmente lá o prestador de serviço, está estressado, vai acontecer essas situações aqui. Vai impactar na qualidade do serviço dele, né? Na qualidade que ele presta o serviço, como ele disse hoje. O serviço é inseparável do prestador de serviço, então, se ele não estiver bem naquele dia, e esse bem pode ser que ele esteja estressado por vários motivos que daqui a pouco eu vou explicar, a qualidade do serviço vai ser comprometida. Vai afetar a sua própria produtividade, ainda vai afetar a produtividade da equipe, porque pode ser que ele esteja irritado, por exemplo, e acabe incomodando a equipe. Um dia desses aí, as pessoas, um colega de vocês, até não dessa turma, mas de outra, até me perguntou qual que era a diferença de aumento de produção para aumento de produtividade. Talvez seja a mesma dúvida de alguém aí, então acho que seria até bom eu falar um pouco sobre isso aqui. Aumento de produção é você simplesmente, se você lá faz, sei lá, 3 atendimentos em uma clínica, você vai fazer 4. É simplesmente assim. Ou estar preparado para fazer 4. Agora, o aumento da produtividade é bem mais do que isso. É como se fosse assim, vamos supor que vocês atendessem aí 8 clientes em 8 horas. E aí, vamos supor que vocês se capacitaram, né, identificaram melhores processos para fazer a prestação de serviço. Dependendo do serviço, vocês compraram maquinário mais moderno. E aí, a partir disso, você está atendendo os mesmos 8 clientes em 6 horas. Isso é aumento de produtividade. E aumento de produtividade está diretamente relacionado com redução de custo. Nesse caso aqui, não só reduz custo, mas que como te proporciona também atender mais pessoas, né? Aumenta sua capacidade produtiva, né? Pessoal, qualquer dúvida aí é só levantar a mão ou falar, tá bom? Bom, esses, por si só, né, esses impactos todos, essas consequências aqui da pessoa estressada já devem, né, ser sinal de alerta para todas as empresas e para todos nós. Mas vamos dar uma olhada aqui nas principais fontes de estresse desse pessoal que é o elo de ligação, que são os nós prestadores de serviço, né? Então, deixa eu aumentar aqui um pouco essa letra também. Quais são as situações mais comuns? Primeiro, esse aqui, ó, dilema de desigualdade. Algumas empresas geralmente colocam o cliente lá no topo da pirâmide e elas acreditam no seguinte slogan: cliente sempre tem razão. Não tem, tá? Tem cliente muito difícil. Se vocês me falarem assim, não, mas o cliente é a razão de ser da empresa, concordo, o cliente é a razão de ser da empresa. Mas se você for tentar atender a todas as reivindicações e todas as expectativas que ele tem, ele viabiliza financeiramente a empresa. Então, muito cuidado com isso. Mas nas empresas que a cultura é essa, né, de que o cliente tem razão, acima de tudo, ele está lá no topo da pirâmide, isso pode ser uma causa de estresse, principalmente quando o prestador de serviço está seguindo alguma regra que é pré-definida pela empresa, o cliente bateu o pé lá e ele, para não afetar a cultura da empresa, os valores da empresa, atendeu, ou não atendeu, né, que é pior, talvez ele foi lá e falou, não, vou seguir as regras. Então, qualquer uma dessas situações aqui é uma fonte de estresse, né? E aí, alguns já me perguntaram assim, bom, mas o que que eu vou fazer? Se a cultura da empresa é essa, eu vou ter que me sujeitar a isso, né? Depende, né? Se realmente você precisar daquele emprego, não tiver alternativa, realmente é isso aí mesmo. Mas eu diria que se isso não tem a ver com seus valores, você não está confortável com isso, está na hora de você pensar em achar outra oportunidade, né? O Brasil é muito difícil, né? Porque aqui o nível de desemprego é muito alto, as oportunidades são poucas. Mas quanto mais preparado vocês estiverem, e vocês estão fazendo isso via um curso de MBA, mais empregabilidade vocês terão, né? Uma outra situação que é causa de estresse
que eu digo, eu falo que tem a ver com isso aqui, ó. Sentimento versus comportamento. Isso aqui, assim, algumas empresas tem também na cultura, assim, independente do que o cliente fizer, falar, ela quer que o prestador de serviço sempre tenha um semblante ali irretocável, né? Mesmo que ele esteja sentindo ali aquela pegada lá do cliente lá, não esteja gostando, ele tem que mostrar uma afeição ali que está tudo tranquilo. Então, essa é uma situação que pode causar estresse também. Como é que a gente pode contornar esse tipo de estresse? Logicamente, com que é coeficiente de inteligência emocional. QI tem a ver com conhecimento técnico, mais comunicação clara e efetiva do prestador de serviço. Então, significa o seguinte: quando o cliente é difícil, e tem muito cliente difícil, né, é importante, né, ter a inteligência emocional para se manter calmo o tempo todo, ter uma comunicação clara e persuasiva, informando que o serviço é todo dominado pelo prestador de serviço, que ele não precisa se incomodar, que as coisas vão sair. Mas, né, essa é a estratégia. Mas, como eu disse, existem clientes muito difíceis. E se a cultura da empresa é esse é né, dependendo do que o cliente faz ou fala, o prestador de serviço tem que ficar lá com o semblante sempre, é como se estivesse sempre sorrindo, isso é uma fonte de estresse. E a última é a relação entre organização e cliente. E significa isso aqui, ó, eu até falei um pouco isso hoje, um pouco mais cedo. É assim, quando estou perante um cliente difícil, eu atendo a reivindicação do cliente, que muitas vezes quer ferir o procedimento padrão da empresa, e aí eu não tenho estresse com ele, ou eu atendo fielmente as regras, os padrões pré-estabelecidos pela empresa, aí eu tenho estresse com o cliente. Então, isso aqui é meio que a lenda do cobertor curto, né? Se você tapa o rosto, descobre o pé. Se tapa o pé, descobre o rosto. Então, são situações extremamente difíceis, mas eu diria que para todas elas, um alto nível de inteligência emocional, capacidade técnica e o prestador de serviços é uma pessoa que tem uma comunicação clara e persuasiva, geralmente isso contorna esses estresses aqui. Mas, como eu disse, tem clientes muito difíceis. E a gente também tem que perceber o seguinte: muitas empresas, né, na dificuldade, né, competitiva atual, acham que todo cliente é igual. Não é. Né? Assim como nós temos cliente altamente lucrativo, a gente tem cliente de baixa lucratividade. E tem clientes que de baixa lucratividade, que se você tivesse demitido ele, talvez você tivesse um tempo a atender outros muito melhor. Então é importante também classificar os clientes. Né? Como é que a gente classifica cliente? Quem que é o cliente altamente lucrativo? É aquele cliente que nos compra mais serviços, que nos proporciona maior margem de lucro e que nos apresenta baixo custo de negociação com ele. Então, o cliente difícil, ele tem um custo alto de negociação. Então, se ele tiver um custo alto de negociação e ainda só nos compra esporadicamente serviços que nos proporcionam baixa margem, esse é um cliente que você não pode perder muito tempo com ele, se é que você vai perder. Algumas empresas, inclusive, preferem não atender esse tipo de cliente. Não é que nós vamos demitir e falar, não te atendo mais hoje, não é isso. Mas criar dificuldade para atendê-lo, né? Às vezes você dava desconto para ele e você não dá mais, por exemplo, né? E aí ele mesmo vai chegar à conclusão que ali não é o lugar para ele, esse tipo, né? E ele vai, às vezes ele fala uma coisa do tipo, não, mas tá difícil agora de relacionar com vocês, né? Não, as regras mudaram um pouco. E às vezes, né, ou um bom número de vezes, esse tipo de cliente é melhor deixar ele lá para concorrência mesmo, né? E você ficar com os clientes saudáveis, que são aqueles que te apresentam, compram serviços que te proporcionam margem boa e que te apresentem baixo custo de negociação. Para isso, a gente precisa também atuar, né, numa postura ganha-ganha com eles, de forma que eles percebam isso e atuem de forma ganha-ganha conosco também, né? Bom, passando aqui agora um pouco mais para o processo do serviço, tem um modelo que chama Servoction. Ele é um modelo bem simples, tá? Mas ele é robusto e ele explica, né, quais são os fatores, né, que influenciam a experiência do cliente durante a prestação de serviço. Quais são esses fatores? A gente tem aqui a parte visível e a parte invisível. O visível é o seguinte, é o próprio ambiente inanimado ou físico. Como a gente falou mais cedo, a fachada, o prestador de serviço, o maquinário.
né? O pessoal de contato ou os provedores de serviço, né? O pessoal de contato geralmente não é o que presta o serviço. Muitas vezes pode ser um recepcionista ou recepcionista, né? É, e o provedor de serviço é o próprio prestador de serviço. Outros clientes também é uma parte visível que influencia a experiência de outros clientes, tá? Então, às vezes tem um cliente esperando e está vendo um outro reclamando lá, né, durante uma prestação de serviço e o prestador de serviço não tem táticas lá ou ações de recuperação do serviço e aí não está conseguindo recuperar uma determinada falha. Isso pode afetar lá o cliente que está lá na espera, pode inclusive ir embora. Opa, não é aqui que eu quero, não. Vamos supor que é a primeira vez que ele está indo, né? No laboratório de exames clínicos, ou numa clínica de estética, enfim. Ele pode estar vendo aquilo ali, opa, não é aqui que eu quero ficar, não. Não é nesse tipo de prestação de serviço que eu quero me envolver, não. Então, muito cuidado, né? E eu falei disso na última aula. Toda empresa ou todo prestador de serviço, por mais capacitado que seja, como existe ali a inseparabilidade, né, entre o prestador de serviço e o cliente lá toda hora querendo interferir, falhas podem acontecer. Então, o prestador de serviço ou a empresa precisa de mapear quais são as possíveis falhas de serviço e já criar ações alternativas para contorná-las. Para que, se por acaso acontecer alguma falha, o prestador de serviço já sabe pontualmente como resolver. E aí, nesse exemplo que eu dei aqui, se o outro cliente estivesse lá vendo, o prestador de serviço corrigindo rapidamente o ocorrido, ele já poderia ficar mais tranquilo, né? Tá? E nós temos uma parte invisível aqui desse modelo, que a gente chama aqui de organizações e os sistemas invisíveis. O que são isso aqui? São as próprias normas, né, e procedimentos que a empresa pré-estabeleceu para prestação de serviço. E quando eu falo empresa aqui, lembrem-se sempre que pode ser a empresa mesmo, que tem vários prestadores de serviço, mas às vezes é o próprio prestador de serviço que é a empresa, né? Então, leiam-se as duas coisas quando eu estiver falando disso, tá bom? Então, aqui a gente está falando de parte visível que tem a ver com a tangibilização, lembra? E essa invisível que o cliente não vê, mas é ela que dá suporte para essa parte visível, que são as normas e os procedimentos. Lembrando também que a gente sempre deve estar procurando a melhor maneira de prestar o serviço, ou seja, achar o melhor processo. Quando acha, padroniza, e enquanto não acha um novo processo melhor, continua com aquele padronizado. Mas lembrando, mesmo que esteja sendo feito muito bem feita a prestação de serviço, aquele processo está azeitado, eu diria que a gente não pode sentar na zona de conforto, né? A termo melhoria contínua devia estar pregado na testa de todos nós, lá, para toda hora nos lembrar que a gente não deve ficar na zona de conforto. Senão tem um ditado assim, que fala, time que está ganhando não mexe não, vai esperar ele começar a perder para depois reagir. Não, né? Então, e como é que a gente faz isso? Fica com as antenas ligadas. Vai participar de congresso, de novos cursos, palestras. Isso tudo tem a ver com práticas de inovação aberta, é olhar para fora, né? Tirar a bunda da cadeira e ir para fora, ver o que tem de mais novo no mundo sobre o serviço que você presta. Tá bom? Bom, falar um pouquinho também aqui do que está muito na moda aí, que é gerenciamento da experiência do cliente. Isso tem a ver com a jornada do cliente, né? Desde lá do primeiro contato que ele teve lá com a empresa, o prestador de serviço, até ele já ter feito a prestação de serviço, e tem várias interações aí no meio, né? E todas elas devem ser monitoradas pela empresa. Então, aqui, ó, é isso que eu estou dizendo aqui, ó, para um bom gerenciamento da experiência do cliente, tem aqui um passo a passo aqui. Primeiro, mapeie todos os pontos de interação com o cliente, ou seja, durante essa jornada toda, né? Reveja esses processos, todos esses pontos, para que sejam eficientes e satisfatórios para o cliente. Então, reveja para ver se cada etapa dessa que o cliente está entrando em contato com a empresa, se está bem dominado pelo prestador de serviço. Defina ações de recuperação de serviço, como eu falei hoje mais cedo, mais de uma vez. Outro ponto importante, faça pesquisa de avaliação dos pontos de contato nos clientes continuamente. O que significa isso? A cada interação que você tem com ele, mensura a satisfação dele. Para que você veja. Aí você já está agindo proativamente, e não só lá no final da prestação de serviço, que aí, se ele ficou insatisfeito, talvez ele nem volte.
Né? Então, é importante, ao longo de todas as interações, você ir vendo o que está funcionando, o que não está funcionando. E, assim, mesmo que ele não esteja participando de alguma prestação de serviço naquele momento, é importante que a empresa, periodicamente, verificar como que está o nível de satisfação dos seus clientes em cada um desses pontos da jornada, né? Porque pode ser que ele estava satisfeito ontem, mas o seu concorrente reagiu e está com um processo novo. Então, satisfação atual não garante satisfação futura. A expectativa atual pode mudar, tá? E planeje as mudanças, né? E aqui está aquilo que eu falei hoje mais cedo, aqui, ó. Valorize o pessoal que lida com os clientes. Estabeleça meta de satisfação de cliente. Tem muitas empresas de serviço, mas também não é só de serviço, não. Isso vai servir para mais coisas aí, tá? Que elas atrelam, né, a participação, por exemplo, nos lucros no final do ano, do prestador de serviço, ele vincula isso à satisfação do cliente que ele atende. Então, quanto maior tiver o nível de satisfação do cliente que ele atende, maior a participação do lucro que o prestador de serviço tem. É uma boa métrica, é um bom indicador, é uma boa ação. Tá? E tem até deixar uma observação aqui que se cabe práticas de benchmarking e inovação aberta. Com certeza, tá? Para quem não sabe o que é um bench é identificar as melhores práticas do mercado. Então, se você tem lá uma jornada do cliente, né, você mapeou todas as interações que ele pode ter com a empresa, né, mapeou, reanalisou, analisou, ajustou, mas mesmo assim pode ser que tenha alguém que está fazendo melhor, hein, no mercado. Então, esteja atento. É um olho sempre no cliente e outro olho lá no concorrente ou no mercado. E o conhecimento sempre pode estar fora da empresa, hein? Pode estar dentro da empresa? Pode, dentro do conhecimento das pessoas, né? Mas pode estar fora. Isso que eu falei hoje que tem a ver com inovação aberta, né? Bom, isso aqui eu tinha falado que eu ia parar um pouquinho aqui, porque isso aqui é uma situação fácil de explicar e não tão fácil assim de acontecer ou de praticar de forma efetiva, né? Que é a relação aqui de expectativa, performance, satisfação e fidelidade. É fundamental entender essas relações para que você tenha lá mais chance de alcançar seus objetivos, né? Então, vamos ver alguma dessas relações. Quando a expectativa do cliente for maior que o desempenho da prestação de serviço, o cliente vai ficar insatisfeito, né? Ou seja, ele foi com a expectativa alta e o desempenho foi aquém, foi abaixo do que ele estava esperando. Isso aqui é tudo que não pode acontecer. Vou deixar isso aqui de amarelo, que é assim, um sinal de atenção bruto, né? Tudo que não deve. Quando a expectativa do cliente está de acordo com o desempenho, ou seja, ele foi com a expectativa e acabou a prestação de serviço e foi de acordo com a expectativa dele, ele vai ficar satisfeito. É o que as empresas deveriam buscar. Por isso que é importante estar sempre por dentro do que o cliente valoriza, quais são as suas expectativas, para que você vá ajustando, né, a sua prestação de serviço de forma que tenha um desempenho de acordo com a expectativa dele, né? E lembre-se de alinhar a expectativa antes da prestação de serviço também, tá? Agora, o foco de toda empresa, pelo menos de todo prestador de serviço que queira ser diferente, é ter um desempenho superior à expectativa, que aí você vai conseguir encantar o cliente. E isso é a porta de entrada da fidelidade. Então, isso aqui é tudo que todo mundo deveria refletir que presta serviço, né? Vou voltar aqui, um verdinho legal aqui. E aí, antes de falar de fidelidade, tem uma coisa interessante aqui que eu queria até abordar com vocês, que é o seguinte: tem algumas vezes que eu ouço a seguinte indagação. Bom, eu, como prestador de serviço, pessoa jurídica ou a minha empresa, nós devemos criar altas ou expectativas, ou assim, reais ou baixas expectativas? Gente, essa é uma pergunta que eu ouço de vez em quando, né? Se nós devemos criar altas, reais ou baixas expectativas no cliente, por exemplo, nas campanhas publicitárias, né? Eu diria o seguinte: se você criar uma baixa expectativa no seu cliente, e você tem
consciência de que você vai conseguir superar essas expectativas aqui, você está tentando fazer o que a Amazon faz, né? Ela te fala que vai lá entregar em 7 dias, te entrega em 3. Bacana, bacana, você está surpreendendo o cliente positivamente, de forma a encantá-lo. Só que aqui pode ocorrer um efeito colateral. Se você criou baixa expectativa nele, pode ser que você não consiga estimulá-lo o suficiente, né, ou convencê-lo a comprar o seu serviço. Então, cuidado com isso aqui. Mas vamos lá, mas como é que a Amazon faz sucesso? Porque ela tem uma marca big, mega resolvida e estabelecida, né? Agora, se sua empresa, geralmente o que as empresas fazem, as mais estruturadas, ela é criar expectativa real, é aquilo que ela consegue fazer, é aquilo que ela vai prometer. Mas tem empresa, inclusive eu já trabalhei em uma empresa de serviço, que ela criava expectativa alta no cliente. Isso você só deve fazer se realmente o seu processo está assim, super, mega, power alinhado, prestador de serviço, se é você ou se são da sua empresa, tem que estar altamente preparado técnica e emocionalmente. Caso contrário, você vai criar uma alta expectativa e não vai conseguir ter o desempenho adequado, e aí você vai frustrar o seu cliente. Então, atenção para esses pontos todos aí. Bom, vamos falar um pouquinho, né, da fidelidade. Mas, antes de falar da fidelidade, né, o marketing tem uma área que trata disso, né, que é o marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento, ele busca, né, o principal foco do marketing de relacionamento é estreitar relacionamento com o cliente. Para que a gente consiga estreitar o relacionamento, essa palavrinha que está em verde aqui não é à toa, não. Isso aqui é o princípio básico, é adquirir confiança do cliente. Como é que a gente adquire confiança do cliente? O processo de adquirir confiança né, é um processo de várias etapas, por exemplo. Não é com uma venda que você fez lá para o seu cliente, fez uma venda de serviço, prometeu X, conseguiu fazer o X, o cliente ficou satisfeito. Já gerou confiança? Não. A confiança ela vai surgindo ao longo de várias relações onde o prestador de serviço cumpriu com tudo que foi prometido. Inclusive, ajustou pontualmente se houve algum erro. É isso que é dessa forma que a confiança vai surgir. Deixar isso aqui, ó, verdinho aqui, ó. Aumentar um pouco essa letra aqui. Então, é ao longo de várias relações, né? O prestador de serviço tem que atender, né, fielmente a tudo que prometeu lá com o cliente. E se houve algum tipo de falha, que ele tenha já as táticas de recuperação de serviço, de forma que pontualmente ele consiga corrigir, né? Então, a base do marketing de relacionamento e o princípio da fidelização é adquirir confiança. Mais difícil de conquistar, rapidamente pode ser perdida. Então, muito cuidado com essa palavrinha confiança aqui. E aqui tem um método que a gente chama de IDIP, que é um método que a gente utiliza para fidelizar clientes. Vou tentar aumentar essas letras aqui para ficar mais visível para vocês. Isso aqui significa o seguinte, ó, a primeira etapa de um plano de fidelização é identificar os clientes. Maria, José, Marcelo, Paulo, quem são nossos clientes? Depois a gente tem que diferenciar e classificá-los, que até hoje, mais cedo, eu falei para vocês, ou seja, como é que a gente classifica os clientes? De acordo com o tipo de serviço que eles consomem conosco e o custo de negociação que ele nos apresenta. Então, lembrando, quem que são os clientes mais lucrativos? O que nos compra os serviços que nos proporcionam maior margem de lucro. Então, quanto mais serviços eles nos compram, que nos proporciona mais margem de lucro, e quanto menor o custo de negociação que ele nos apresenta, esse é o cliente mais lucrativo. Então, você pode classificar como cliente, por exemplo, diamante, aquele que nos compra vários produtos e serviços que nos proporcionam grande margem e tem custo de negociação baixo.
ou seja, aquele que está sempre praticando conosco lá o ganha-ganha, não é aquele cliente chato, difícil. Quem pode ser um cliente ouro? Aquele que também nos compra serviços, uma boa quantidade de serviços que nos proporciona margem alta, mas não na quantidade que o diamante. E que apresenta um custo médio de negociação. Ele não é um cliente chato, difícil, mas também não é totalmente tranquilo. E quem que é o cliente de média ou baixa lucratividade? Aquele que nos compra serviços que não nos proporcionam grande margem de lucro, às vezes até os serviços mais básicos, e tem um alto custo de negociação. Inclusive, são esses que a gente tem que dar uma olhada com atenção para ver se vale a pena continuar com eles. Mas se ainda assim você acredita que vale a pena, eles vão ser chamados de clientes bronze, né? E aí, quando a gente classifica, depois a gente interage com esses melhores clientes, com essas classes de clientes, falando que a partir de então a empresa tem um plano de fidelização, explicar qual classificação que eles têm, por que eles foram classificados daquela forma e o que eles têm que fazer para ganhar determinadas premiações que a empresa pode pré-definir. Daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre esses bônus, né, da fidelização. Então, inclusive, tem que ter alguém que explique isso claramente para o cliente, porque isso vai começar a pipocar entre eles lá, falando, eu fui classificado assim, e o outro lá foi classificado dessa forma. Por quê? Então, a empresa tem que entrar em contato com cada classe de cliente e explicar o porquê da classificação. Inclusive, na hora que algum reclamar que foi classificado, não está satisfeito com a classificação, falou, olha, tem que saber explicar para ele porque que ele foi classificado daquela forma, né? E aí, a quarta etapa, então, seria personalizar. E o que é personalizar? Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar essas letras aqui também, ó. Personalização é cliente diferente, né? Ou seja, os diamantes vão merecer maior atenção da empresa, inclusive com bônus que eu vou falar aqui agora. Os clientes ouro merecem atenção também no relacionamento, mas é menos que os diamantes. E o bronze também merece atenção, mas é menos do que o ouro. Então, a classe de bônus ou de bonificações, ou seja, entregar além do que é esperado pelo cliente, pode ser dividida nessas três classes aqui. A crédito de benefício financeiro é quando, por exemplo, o cliente recebe algum tipo de benefício que ele não estava esperando. Como é que a gente pode fazer isso? Todas as empresas que têm banco de dados, ela consegue saber lá, né? E principalmente quem classificou bem os clientes aqui, por exemplo, qual que é o hobby do cliente, né? Então, às vezes, o hobby do cliente lá, né, gosta de show, ou gosta de uma peça de teatro. Então, se ele é um ótimo cliente, será um diamante, né? No dia que vier uma peça famosa aqui, por exemplo, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, você pode presenteá-lo com parte, convite. Ele vai, na hora que ele receber, falou, a empresa não me enxerga como número, não. Né? Ela me bonifica, né, em contrapartida pelo prestígio que eu estou dando de comprar muitos serviços com ela e ter baixo custo de negociação. Mas pode ser, isso aqui depende da criatividade, né, de cada empresa, do que ela vai dar de acréscimo de benefício financeiro. Pode ser, inclusive, assim, dar algum tipo de serviço que ele valoriza, né, no aniversário dele, por exemplo, ou a partir de quanto serviço ele prestar com a empresa, algum ele vai ganhar, né, pode ser um cashback, alguma coisa nesse sentido. Já o acréscimo de benefício social, isso aqui tem a ver com o seguinte, é a empresa, para esses melhores clientes, de vez em quando, proporcionar ali um evento e convidá-los. Esse evento pode ser com qualquer motivo, né? Sei lá, para mostrar, convidá-los para uma degustação de algum serviço lá. Mas a ideia não é essa. A ideia é que, como vão estar os melhores clientes ali, para que eles chegarem lá, eles vão perceber isso, que só tem cliente importante ali. E aí eles vão perceber que a empresa está proporcionando a eles uma oportunidade de melhorar a rede de relacionamento, network. Né? Então, por isso que acresce o benefício social. E eles valorizam isso, tá? Agora, já acresce o benefício estrutural é quando você vincula o cliente aí no longo prazo, por meio de alguma assinatura, né? Algum plano mais de longo prazo, tá? E pode ser feito os três, algum deles separadamente ou dois em conjunto, né? Mas essas são as três principais classes, né? De bonificação em relação à fidelidade, né? Ou seja, cliente especial deve ganhar mais.
Cliente que é especial, mas é menos que o diamante, por exemplo, um pouco menos, e o bronze um pouco menos ainda, tá? Pessoal, alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, é isso aqui que eu tinha planejado. Tá tudo tranquilo. Então, ótimo. Bom, era isso que eu tinha planejado aqui para vocês hoje, né? São 9h52. Alguma observação? Vocês querem fazer algum comentário? Tá tudo bem? A aula Tranquilo? foi ótima. Então tá ótimo, fico satisfeito. De toda forma, assim, se essa aula está sendo gravada, ela vai ser postada lá para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo que já tenha terminado, vocês podem entrar lá em contato comigo também. Eu tenho o maior prazer em ajudar tudo que for relacionado à gestão. E também não é só na área de marketing, não, tá? Pode ser em qualquer área de Vinícius, gestão. Oi? no caso da personalização que Sim, você explicou, a gente pode pensar, igual você falou também em outros slides, no cliente como um todo. Na sua empresa, por exemplo, você vai atender todo tipo de público, porém, um ou outro público quer que o seu atendimento seja assim, mas o outro não gosta que seja igual o do outro, tem que ser diferente. Aí a personalização seria mais ou menos isso que eu entendi? bom, vamos lá. É assim, quando a gente faz algum plano de fidelização, a ideia é assim, oferecer mais para o cliente que te dá mais, né? Então, você não pode dar o mesmo nível de relacionamento para os clientes que te dão margens diferentes de lucro. Então, assim, para quem te dá mais, você tem mais proximidade, você tem dar mais para ele também. Então, a personalizar é no sentido assim, ganha mais quem nos dá mais, né? É esse que é o sentido. Então, por exemplo, o cliente especial, ele merece um atendimento especial. Aí, se o cliente que não é especial reclama, fala, não, você tem condições também de ter esse atendimento, desde que você se classifique igual ele, que ele nos compra vários serviços de alto lucro, de alta margem. É só explicar o plano para eles, assim. Isso acontece de vez em quando, tá, Renata? De clientes reclamarem de que estão tendo um atendimento diferenciado. A empresa tem que deixar claro para eles. Sim, você tem um atendimento diferente do outro lá, porque o outro lá me prestigia mais, me compra muito mais serviço. E os serviços que eles me compram são só serviços top que me proporcionam muita margem. Quando isso fica claro, não tem problema. O problema é quando você, nessa terceira etapa aqui do plano, você não interage com os melhores clientes e esclarece para todos eles que existe esse plano e a partir de então, o plano é dessa forma que eu acabei de explicar. Quem é diamante explica por que é diamante, quem que é ouro explica por que é ouro, e quem que é bronze por que é bronze, e deixa claro. E vão acontecer que tem clientes que não vão estar classificados ali. E se eles entrarem em contato e reclamarem, você vai explicar para eles isso também. E aí a empresa também tem que chegar à conclusão daquilo que eu falei anteriormente. E esses que não foram classificados, será que vale a pena eles continuarem lá? Às vezes vale. Você só não vai dar para eles a mesma coisa que você dá para os outros, né? Agora, só não confundir, tá, Renata, que assim, o serviço que é padrão ali, isso deve ser para todos. Lembre-se que fidelização é entregar além do esperado para o cliente, tá? Mas o serviço ele é padrão. Agora, você dá mais atenção para quem te dá mais lucro. Isso é óbvio, né? Tudo bem, Renata? Tudo bem, entendi. Obrigada. De nada. Mais Gostei alguma? muito da aula. Obrigado. Fico satisfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Vinícius, Oi. no caso do cliente que, por exemplo, ele faz serviços de baixo valor, mas indica muito. Isso é bom, né? Entraria, tipo, é claro que tipo, ele meio que compensa com as pessoas que indicam, né? Pois é, a gente teria que ver se essas indicações também são boas indicações ou são indicações igual ele, né? Entendeu? Ah, entendi. Uhum. Porque se ele indicar pessoas do mesmo perfil que ele, assim, não acrescenta muito, né? E geralmente é isso que acontece. Assim, é muito difícil que um cliente
que te compra pouco, te apresenta um cliente show. Mas se acontecer, aí tem que dar um olhar especial para ele também. Mas não é meio raro isso acontecer, né? Tá bom? Aham, entendi. Tá bom, obrigada. De nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Tranquilo? Bom, pessoal, então, como eu disse hoje mais cedo, essa aula está sendo gravada, né? Já, possivelmente amanhã já deve subir lá para a plataforma. E qualquer dúvida que vocês tiverem lá, por favor, é só entrar em contato comigo, que eu tenho prazer, né, em elucidar qualquer uma delas, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todos. Excelente dia para vocês. Espero que vocês tenham tido bom aproveitamento. Um abraço, até mais. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Né? Boa noite. Boa noite. É 2 km aqui, vai ter que esquecer. 2 km, fala muito acelerado. Brother, fica 2 km aqui. Nosso brother fica 2 km aqui. Dá uma acelerada aqui. Viu o Big Brother lá em São Paulo, Fernando? Você acompanhou o Big Brother? Não, né? Mas nasceu, tipo, TV lá, que não sabia, mas... Fala pelo celular? Não, na TV.
Ah, tem aqueles branquinhos. Embaixo do aplicativo. Tá lá na tela. Ó, a tela bem tela lá, mano, já. Play 5. Lançou? Sério? E o Mano leva o Note também na carinha na tela, viado. É, Bomba ué. pet, viado. Ó, Era bomba pet. deixa eu falar. Eu ia te falar disso aí também. Eu comprei um notebook da hora. Como é que faz pra baixar e ter o videogame nele? Acho que se for fazer esses novos, é pela Steam. Agora esses bomba pet, PES antigo. Aí você tem que baixar lá. O FIFA no Note é mais barato. Uma média de uma TV que é valia assim. Tá precisando de Note. Vai? Tá precisando de Note, não. Então, comprei um, ué. Comprei, mano. Vou tomar jogar lá em casa lá agora. Lá de São Paulo, assim, Como que é? você não pode. Tá? 24, dá pra jogar em Xbox e PC, cada um do seu, tipo, mas só podia play. Aí agora você do PC, se você tiver Xbox, você play, né? Xbox. É? Tipo, dá pra jogar Xbox e jogar no notebook, né? Tá? Só que no 24. Mistura videogame? Eu jogo lá pra baixar, você do seu time online, você vai jogar no 24 no seu note. Se você quiser jogar o cabo do note, você já joga na tela. É, Só tem que ter a manete dela. mas não é de PC. Manete play. É de PC. Não, Hã? não sei se é de PC. É PC game, viado. Mas nós jogamos com a manete do PS5 no notebook do mano. Mas ele tem um PS5? Tem. Então, a gente pegou beleza. Mas não tem nada a ver com isso na outra. Nós jogamos bomba pet no notebook, né? Bomba pet é antigão. Com manete do play, né? Mano, Bomba Pet eu nem lembro, mano. Muitos anos. Ah, nós jogou só pra dar uma zoada. Agora só lançar isso lá, não sai lá. É o dia inteiro fritando. Tá ligado, né, que é. É, mano. É bom, mas é ruim, tá ligado, velho. As outras